convidada pela Rosa e por todos os organizadores da roda de leitura, né, onde estamos lendo neste semestre Corpo de Baile. Eu escolhi Campo Geral para falar aqui nessa semana rosiana do IEB. De início eu já agradeço esse convite e digo que, na verdade, depois de ouvir, né, os ensinamentos da participação na roda de leitura, em que a gente viu que, na verdade, o corpo de baile tem assim o seu projeto colocado no meio, né, do corpo de baile na novela Recado do Morro. De qualquer maneira, a infância, né, retratada em Campo Geral é como se fosse o portal também de Corpo de Baile. O projeto estaria no Recado do Morro. E o portal, para a gente entrar, né, na vida, no baile, né, retratado no Corpo de Baile, no baile da vida, na dança, né, da existência, a gente tem na infância de Miguelin o start, né, o início. E também eu gostaria muito de falar de Campo Geral, do início, naquilo que, de uma certa maneira, é meu objeto de pesquisa na obra de Guimarães Rosa, que é a questão da psicanálise e a questão mítica, a questão do mito, que está tão presente, né, não só na questão da visão, né, quanto na questão também do machucado do dito, né, e em outros momentos de Campo Geral em que fica muito patente, né, que a relação parental e, portanto, edípica está ali magmatizando, né, como um magma mesmo, incandescendo a história. Mas, a partir do exame de uma dissertação na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, de João Batista Costa, eu comecei a pensar muitas outras coisas sobre Miguelin e sobre a importância do Miguelin na própria vida do autor, né? O diálogo mesmo entre vida do autor e a novela Miguelin. Não que a gente aposte, né, nessa colagem autobiográfica, definitivamente não. A gente aposta exatamente em estímulos, em experiências vividas e tornadas estéticas, né, na obra literária. E nesse sentido, eu fiquei bastante encantada com o tratamento dado à questão dos óculos na obra toda do Guimarães Rosa, porque é o olhar na obra de Guimarães Rosa, que é o título da dissertação, mas particularmente na questão dos óculos em rosa e os óculos em Miguelin, né? Porque, tendo lido a dissertação para o exame, eu também retomei um texto mais antigo que eu tinha lido e que quase não tinha divulgado esse texto, achando inclusive que ele fosse um texto muito conhecido. Depois eu andei buscando informações e vi que não é tão conhecido assim. Então, assim, foi interessante porque, a partir daí, concomitantemente a isso, eu assisti a uma aula inaugural de um curso com o professor José Miguel Wisnik, e ele fala muito, né, do Recado do Morro, dando início a esse curso também, e fala muito da palavra recado, da etimologia de recado,
da característica própria demais da palavra, e fala que exatamente a obra do Guimarães Rosa, ela vai trazendo recados, buscando recados e levando recados, né? Recados que ultrapassam absolutamente o tempo da produção da obra, que chegam à nossa contemporaneidade e que são recados que dizem muito, né, para a nossa vida. São recados de travessia, recados de travessias. Então, eu pensei assim, que interessante, né? Eu vou tentar passar um recado advindo de outros recados, né? Os recados, o recado mor, que é o recado da leitura, que contém já em si outros recados, né? E o recado que foi pesquisa do João, desse mestre agora João Batista da Costa, que foi também obtido por recados, porque foi a partir de uma conversa com o Eduardo Coutinho, né, o crítico literário, inclusive responsável pela fortuna crítica de Guimarães Rosa, que ouvira de um seu familiar, e que dissera isso para a orientadora do João Batista, que o João colocou, né, ele formalizou na dissertação dele aquela história que rola um pouco por aí, né? Eu mesma a tinha, mas estava esquecida em mim, né? Aquela história de que o Guimarães Rosa fez questão, né? Dizia que queria ser enterrado com seus óculos, né? E é muito interessante a gente perceber essa ênfase, né? Esse cuidado, essa reiteração à questão dos olhos, do olhar e dos óculos, né? No caso de Miguelinho. E agora, nesse, né, acontecimento, nesse desejo, né, de ser enterrado com os óculos. Inclusive o João, ele repara, e não sei se isso procede, que em Cordesburgo, no museu, existem vários objetos de uso pessoal, né, do autor, e os óculos não estão lá, né? Os óculos que, junto com a gravatinha borboleta, são uma marca indelével do autor, né? Uma marca indelével da elegância do Guimarães Rosa, né? E aí a gente começa a ligar, né, esses óculos tão desejados, inclusive para outra travessia, para uma travessia, digamos assim, definitiva, né? Se eles não estariam relacionados também com a pedra, né? A pedra que são tantas, que é citada em tantas epígrafes de corpo de baile, né? A pedra a que se refere, que é uma pedra redonda, mas é uma pedra plana. Interessante pensar, né? Que parece paradoxal, uma pedra redonda e uma pedra plana, né? E não é paradoxal. É paradoxal, mas é um paradoxo produtor de um sentido extraordinário. Porque se a gente vai à história, por exemplo, dos óculos, né? Que eu tenho certeza que já deve ter sido objeto de alguns estudiosos, alguns críticos da obra de Guimarães Rosa, e que foram relidas por mim através da dissertação a que eu examinei. Então, essa pedra era chamada pedra de leitura na Idade Média e era feita basicamente de berilo e quartzo. E essas características, né, do plano e do redondo, de uma certa maneira, falam do óculos, né? Falam do óculos, ainda mais dos óculos, né? Ainda mais dos óculos do nosso querido Guimarães Rosa, né? Redondinho, né? E plano, assim, né? E na verdade é isso, quer dizer, são óculos que querem levar a enxergar mais, a buscar mais, né?
levar mais recados, a enxergar mais recados, né? E a gente vai, então, tecendo, né, esses elementos do sentido e vai vendo a importância dos óculos na obra do Guimarães Rosa. E a importância dos óculos para Miguelin, né? E aí, eu, tendo lido essa dissertação e tendo sabido da história dos óculos, né, do que tem de tão transcendente e de tão erudito também nessa história da pedra de leitura, da pedra mágica, que faz enxergar mais, que faz enxergar melhor, que transcende, né, essa realidade visível, eu me lembrei de Miguelin e me lembrei desse documento que eu quero ler aqui hoje, para torná-lo público, para socializar com todos, né, todos nós que temos essa nossa convergência de leitores da obra do Rosa, né, que é uma carta que foi publicada por um jornalista chamado Sérgio Abrantes, na Folha de São Paulo, em 2012, no dia 17 de junho, que se publicou essa carta, numa coluna chamada Memórias que Viram Histórias, né? E que ele intitula Vovô Juca e Miguelin. E começa: Curvelo, anos 1950. Guimarães Rosa é uma influência quase atávica, meio mágica. Nós somos do mesmo pedaço do sertão cerrado mineiro. Nossas biografias têm uma conexão de profunda significação para mim e consequências importantes para Guimarães. Meu bisavô, avô de minha mãe, era um excepcional médico em Curvelo, cidade vizinha a Cordesburgo de Guimarães. Era, aspas, o médico de Curvelo, desses que o interior raramente tem respeitado pela comunidade médica mineira como par inter pares. De formação germânica, era austero e distante, mas sabia deixar claras suas preferências e seu afeto. Um dos gestos dele que mais me encantavam era o de me entregar um novo estilingue. Falávamos bodoque em Curvelo, na minha infância, sempre que eu chegava para passar as férias. Ele escolhia a melhor forquilha, o melhor pedaço de couro, a mais elástica câmera de pneu, tudo cortado meticulosamente com seu canivete afiado. Minha mãe, sempre cheia de cuidados, proibia tudo que lhe parecia perigoso. Bodoque, então, nem pensar. Chegávamos à casa de vovô Juca. Ele nos beijava e me dava o bodoque, de alta precisão para estilingues artesanais que eu ostentaria pendurado no pescoço como um colar de galardão. Sua autoridade de patriarca anulava e calava toda contra-ordem. Se dizia podia, então podia. Se dizia não, era não. Universalmente, obediência geral. Logo, bodoque podia e pronto. Não pode matar passarinho, é só para colher frutas, dizia. A precisão era necessária, pois para colher frutas sem estragá-las, era preciso atingir o ponto mínimo que unia o talo à fruta. Assim colhia mangas, laranjas e mexericas. Ele nunca me contou de sua vida. O que sei e sabia me foi contado por minha avó e por minha mãe. Por isso, foi com espanto e maravilhamento que o encontrei, inesperado e desconhecido, ao final da história de Manuelzão e Miguelin. O doutor que descobre que Miguelin é curto da vista, lhe empresta os óculos redondos e elimina momentaneamente sua miopia. José Lourenço Viana, o médico do Curvelo, meu bisavô, entrava a cavalo na história de Miguelin. Era o doutor José Lourenço, do Curvelo. Tudo podia, entre aspas. Essa descoberta foi infelizmente tardia. Aconteceu 6 meses depois de ele ter morrido, quando eu tinha 16 anos. Acompanhei seus últimos momentos e nunca me esqueci do olhar de amor, orgulho e gratidão em seus olhinhos muito azuis. O orgulho vinha das conversas longas que tínhamos, eu falando das mais variadas coisas
e ele ouvindo com a vida por um fio, sem forças para falar muito, poupando fôlego. Disse à minha mãe que eu havia me tornado um jovem muito culto. Queria tê-lo interrogado, aflito de curiosidade, maravilhado e orgulhoso sobre como chegou ao Mutum para descobrir a miopia de Miguelim. Depois, descobri que sua jornada até o Mutum era, na verdade, a transposição literária da gratidão de Guimarães Rosa ao médico, meu bisavô, que em sua casa de Cordesburgo, em visita ao seu Rosa, o pai, descobriu que aquele menino predestinado a ser o maior entre os maiores da literatura brasileira era míope. E lhe emprestou seus óculos redondinhos. E ele viu que o seu mundo de Cordesburgo, o qual conhecia por partes, micropedaços que enxergava ajoelhado nas folhagens e nas pedras, sempre muito de perto, sem nunca perceber o conjunto com precisão, era bonito. O Mutum era bonito, agora ele sabia. Miguelim reproduz aquela descoberta infantil crucial de Guimarães Rosa. Na minha adolescência, mergulhava nos livros de Guimarães sempre com a sensação de encontrar ecos na minha alma. Ele via com muito mais poesia, profundidade e exatidão aquelas coisas do sertão que me impregnaram de sensações indeléveis e se inscreveram em minha memória inapagáveis. Esta é a carta publicada, né, pelo jornalista Sérgio Abrantes e que mostra para nós, né, o Dr. José Lourenço do Curvelo, avô do jornalista. Né? Então, a gente enfatiza, né, essa questão dos óculos para o autor e dos óculos de Miguelim. Em que medida eles dialogam? Né? Em Miguelim, nascendo para ver o mundo, e em Rosa, né, morrendo para enxergar melhor. Muito obrigada.